Na hora do nosso encontro de família com a minha querida Lucinda Pinto. Boa noite, Lucinda, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Thaís, boa noite a todos. Que bom, Lucinda, bem-vinda. Lucinda, vamos trocar um pouco de assunto. Ontem tratamos bastante de tarifa aqui, acabei de citar você, que você trouxe aqui os impactos esperados, mas a gente precisa retomar um tema que está chamando a atenção lá fora e que está trazendo impactos para o Brasil, que é a volta do preço do petróleo. Quando o preço do petróleo sobe muito, como aconteceu, há dois fenômenos, né? A Petrobras, as empresas de petróleo, na verdade, ganham muito dinheiro e a inflação sobe. Quando o preço cai muito, a inflação pelo menos para de subir, mas as empresas vão mal. Qual o impacto para a nossa Petrobras? Olha, Thaís, é muito interessante a gente observar que esse conflito todo, assim, causou muita surpresa quando ele veio e quando ele foi embora, né? No fim das contas, o efeito sobre o petróleo. Primeiro que o mercado acreditava que o conflito duraria ali poucas semanas e que o petróleo logo voltaria ao normal. Não foi o que aconteceu. O problema todo se estendeu. Obviamente, o conflito ele não está totalmente resolvido, mas a gente está falando aqui do efeito econômico puramente, né? O efeito do petróleo. E a gente viu o petróleo chegar lá a $120, demorar muito mais para cair. Quando finalmente a gente estava ali na situação de bastante incerteza em relação ao comportamento do petróleo, foi o contrário. Os cenários todos eram de que o petróleo permaneceria pressionado por mais tempo, porque demoraria muito para que as coisas voltassem ao normal. No entanto, as coisas nem totalmente estão resolvidas e a gente viu o petróleo despencar muito mais rápido do que todo mundo imaginava. E a gente está vendo aí, então, o preço do petróleo perto dos $70. Então, eu conversei com alguns gestores, com pessoas que cuidam de carteiras de investimento, de ações, e tem uma leitura de que, provavelmente, diante desse cenário de petróleo mais baixo, é a hora de dar ter um pouco mais de cuidado na alocação de recursos nas ações da Petrobras. Não que a empresa esteja com problemas, mas aquele cenário muito pujante, muito forte para a petroleira, ele pode ter ficado para trás. A gente está vendo alguns cenários, alguns economistas, a gente está vendo que os cenários muitas vezes não se concretizam, mas o fato é que hoje cenários de bancos estrangeiros apontam para um petróleo realmente mais baixo. Então, o Citi, por exemplo, está falando de petróleo entre $60 e $65 o barril no fim deste ano. O UBS projeta um petróleo médio no ano que vem na casa dos $75. Por que isso? Porque antes do conflito já tinha uma leitura de que havia uma super oferta de petróleo no mundo todo. Além disso, agora com o juro alto, as economias globais tendem a desacelerar ou crescer com um ritmo mais brando, especialmente a China, então a demanda por petróleo deve ficar menor. Mas vamos ver então como é que foi o comportamento, Thaís, dos preços. É muito interessante a gente ver aqui a evolução do preço do petróleo. Aqui o desenho, então chegamos lá na máxima por causa do conflito e agora a gente está aqui na linha dos $75, né? E na próxima tela a gente vai ver como a ação da Petrobras tem um comportamento colado. Muito parecido, colado mesmo. É muito impressionante, né? A curva parece até a mesma. Então, a gente viu a ação da Petrobras se valorizar muito por causa desse efeito do petróleo. Muito interessante pensar que, na verdade, a política de preços da Petrobras, apesar de todo o vai e vem, não foi arranhada, porque, no fim das contas, o governo subsidiou, né? Fez a subvenção e já está devolvendo esses recursos. A Petrobras manteve ali a sua política de preços e agora a ação está ali perto dos R$38 aqui. Então, a gente vai acompanhar esse movimento porque a Petrobras é uma ação que tem um peso muito grande dentro do Ibovespa. Então, o caminho para a Petrobras é uma grande pagadora de dividendos também, tanto para o governo como para os seus acionistas, pessoa física e para os fundos. Então, é uma informação bem importante para a gente monitorar nas próximas semanas. Claro, é um movimento esperado, que se a gente for ver a curva de outras petroleiras, vai acontecer a mesma coisa. A Petrobras hoje tem uma situação diferente de caixa, de endividamento, até de produção, né? Sim. do que quando aconteceu lá a quebradeira, que ela virou a empresa com a maior dívida corporativa do mundo.
depois dos escândalos da Lava Jato, em 2014, que ela foi obrigada a manter uma política de preços, praticamente mantendo um subsídio altíssimo, consumindo caixa e recurso para manter os preços dos combustíveis mais baixos do que o mercado aqui. Essa possibilidade ela se esgotou ao longo dos anos, apesar da Petrobras ainda estar hoje com essa gestão apoiando muito o governo. Agora, você acabou de dizer que a Petrobras tem um peso importante sobre o índice do Ibovespa e aí, portanto, como estamos com a nossa bolsa? Hoje o petróleo subiu um pouco, então a Petrobras conseguiu acompanhar, mas a gente não teve a ajuda da Vale, que é outra gigante dentro do índice. A Vale também tem a mesma correlação que a Petrobras tem com o petróleo, obviamente a Vale tem com o minério de ferro. E o preço do minério de ferro também, em razão desse cenário de atividade mais fraca no mundo, especialmente na China, vem caindo, chegou hoje ao menor preço em 4 meses e a ação da Vale caiu mais de 2%. E por causa disso, acabou que a Petrobras não conseguiu compensar esse movimento e o Ibovespa fechou no negativo em queda de 0,25% e o dólar subiu 0,42%, está ali em R$ 5,15. Vamos falar de Copa do Mundo, porque nem afogar mais as mágoas a gente consegue, porque o preço da cerveja subiu. Enquanto o preço da cerveja subiu, as ações das empresas de cervejas estão caindo por causa da Copa? Por causa da Copa, Thaís. Na verdade, saiu um relatório do banco americano Morgan Stanley dizendo que 2 empresas vão sentir em cheio essa saída, tanto do Brasil quanto do México da Copa. Então, a Bembev, que é a dona da Ambev, e a Heineken, elas provavelmente vão ter uma receita menor agora no segundo trimestre, porque o torcedor não vai conseguir continuar, ou vai fazer menos churrasco. Acho que já bebeu bastante cerveja depois da derrota, né? E talvez agora deu um tempo, né? Com esse consumo. Os jogos não vão beber. A gente não vai beber assistindo a França, o Marrocos. Não dá, nem que a gente queira. É isso mesmo. Marrocos nem tá. A Ambev tinha projetado um crescimento de vendas de 8% nesse trimestre por causa da Copa e talvez esse resultado não seja alcançado. Então, entre ontem e hoje, a ação caiu bastante e no mês de julho o papel perde 4,67%. Mas haverá outras datas e a empresa há de se recuperar, né, Thaís? Eles são gigantes, né? Sempre. E ninguém dispensa uma cervejinha. Obrigada, Lucinda. Boa noite para você. Até amanhã. Até amanhã, Thaís. Boa noite.